A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde. Centro de Estudo Einstein. Tá difícil? A gente te ajuda. Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. E FGV, agora em Criciúma e Tubarão. Bom. Pra você que tá ouvindo agora a Som Maior, que não entendeu nada do que tá acontecendo, vai. Nem nós. O que aconteceu? Deu pau, Marlon? Deu pau na bagaça, vai. Olha. Hoje é sem trilha o programa? Não, hoje é sem esse trilha. Telefone? Põe no silencioso. Ainda bem que o entrevistado de hoje tem história pra caramba. Não precisa nem de trilha, vai, entendeu? Pode tudo a capela, né? A capela, o que é a capela? Explica pras pessoas. Capela é só voz, só voz. Onde é rezar, né, entendeu? Só quem sabe, né? Capela, não capela. A capela. Eu acho que o convidado aqui nunca rezou muito, não. Não? Não sei, não. Você fica... Eu acho que 1 hora de programa vai ser muito com ele. Ele não vai ter muita coisa pra nos contar. Não tem história? Acho que não tem nada. Você acha que não? Vai, tá começando o quê, Pitbull? Programa do Avesso. Então se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte e ela. Eu trocava você por ele, fácil aqui comigo fazer esse programa. Mas só que faltava não, né, mano? Eu trocava fácil. Daí ia ser preocupante, o senhor não acha, seu Nacife? Isso mesmo, cara, só não fala em capela comigo aqui, né, meu? Não vai combinar muito, né, velho? João Nacife, filho, que prazer tê-lo aqui novamente. Agora tu tá benzinho? Porque tu tava com a perna quebrada a última vez que tu veio no Avesso, lembra? Lembro, né, cara? Tu tava mal, né, bicho? Sentou bem nessa cadeira, eu lembro, com a perna esticada, mas foi uma baita entrevista. Ainda bem que faz 3 anos já, né? Faz 3 anos, faz tempo, né, Nacife? Deu pra soldar. Deu pra soldar tudo? O que deu aquela vez? Deu pane? Não, deu a escada, né, meu? Caiu da escada? Porcos, Zito. Rapaz, tu acredita que eu morava numa casa com 3 lances de escada? E eu, de madeira. E a festa era embaixo. E os quartos em cima. Eu subi e desci aquelas escadas durante 7, 8 anos que eu morei ali, milhões de vezes. Nem um escorregão. Fiz a mudança. No dia seguinte, dormi no apartamento. No dia seguinte, fui buscar umas tralhas aqui. 6:30 da manhã, fui buscar umas tralhas que tinham ficado... Sobrou, que tinha sobrado na treta. Tô descendo a escada no último degrau, clec. No último, assim, foi pra... Sabe que isso é olho gordo, né? É olho gordo. Quem mandou tu sair daqui? Era olho gordo, né, cara? Você acredita nessas coisas ou não? Não. Tu é supersticioso, Nacife? Não. Hã? Não. No futebol, assim, não tem umas tretas que tu diz, olha, não, se for pra lá, o time hoje ganha, meu time ganha. Eu só gosto de ver jogo sozinho. Sim, por quê? Na televisão. Mas por quê? Porque os outros enchem o saco? Pra prestar atenção, né, cara? Pra prestar atenção mesmo. Sabe que eu presto Mas atenção, todos os jogos, Nacife, não é só assim, algum especial. Porque início de novela a gente gosta de ver sozinha também, Todos a mulherada. Início de novela. É porque deve ver assim barulho, sabe? Assim, pra entender todo o enredo, né? Se estiver jogando Criciúma, estiver jogando Palmeiras, você não vai ver em bar, não vai me ver em lugar nenhum. Tô lá em casa, grudado lá na televisão, no meu canto. E nem a Célia do lado. Dá nem com esposa, nada, não entende? A Célia fica lá no outro... Faz alguma anotação, não? Não. Na hora do jogo? Não. Agora é interessante, né? A Célia aconteceu um lance curioso, o Brasil e a Alemanha. Copa do Mundo, então fica liberado, né? Tá aí todo mundo, é a zona. Começou a sair gol um atrás do outro, ela pensou que fosse repetido, que estivesse passando o replay, porque foram 5 gols não dava tempo, 3, 4 minutos, né? Foi uma roça que fizeram ali. Foi uma das poucas vezes que eu vi um jogo de futebol com acompanhado. Deu azar, então. Você sabia que aquele Brasil e Alemanha foi o segundo programa do Avesso que a gente botou no ar? Opa. Foi o segundo, né, Pete? Lembra? Foi dia 8 de julho. O jogo foi dia 7, né? Na verdade, não, foi dia 7, foi o primeiro. O jogo, a gente estreou no dia do jogo. Nossa, que azar! Deu zica, então. A gente estreou no Sim, mas foi uma estreia gloriosa, né, cara? Foi. O resultado desse aí é um negócio impensável, né? 7-1 na história, né? Se é 1-0 não tem graça, né? De um lado ou pro outro. Se o Brasil mete 7 também, seria uma coisa fantástica, né?
Mas pra você que manja de Copa do Mundo, você acompanhou todas, a história toda aí, que acompanhou todas vivo, né? Sim. Você viu todas, né? Quase todas. A surpresa foi muito mais naquela época do 7-1, pela prepotência do Brasil ou pelo despreparo? Olha, eu acho que somou tudo. Houve uma soma de um despreparo com a prepotência, e por isso o despreparo, e contra uma Alemanha que se preparou 10 anos antes para desembocar nessa Copa. Que manteve o técnico, que a base foi a mesma, fez um trabalho muito forte em toda a Alemanha, nas categorias de base. Eles têm mais ou menos a mesma filosofia, os times, mesmo com o Bayern, que é o time mais rico, que compra quem ele quiser, mas o padrão é mais ou menos igual. O que? De formar base, de crescendo? E depois o sistema de jogo. Dificilmente muda. Né? Tu vê time pequeno ali enfrentando os grandes, na boa. Eles vão para cima mesmo, dentro do padrão alemão de jogar. Então criou-se ali uma cultura diferenciada com relação ao Brasil. Porque aqui a nossa seleção, os principais jogadores estão na Europa. Então não tem aquela força do torcedor estar junto, acompanhando, exigindo, como era antigamente. Por que o Brasil foi tricampeão mundial? Todo mundo estava aqui? Não, porque estava todo mundo aqui. Acho que o único no tricampeonato, só um jogador que estava fora do país, em 62, e não jogou. Foi o ponteiro reserva do Garrincha, Jair da Costa, que ele estava na Itália. Foi um dos pioneiros, né, na exportação do pé de obra. A galera não fica meio cabreira de falar de futebol contigo? Quem? O pessoal em si não fica meio preocupado, assim? Vou comentar de Copa do Mundo. É uma enciclopédia, Nassif. Às vezes dá um branco, Nassif. Não, esquece os nomes dos caras. Às vezes é natural. Acontece, né? Acontece. Agora, o que marca muito, e até eu gosto de falar, porque fica meio como que uma fonte de informação para quem está me ouvindo. Não que eu seja o oráculo de Copa do Mundo, mas eu tenho muita informação, pesquisei muito, participei de uma Copa, vivi as outras Copas, mesmo aqui no país, vivendo toda preparação de seleção. Você acompanhou em 82, é isso? 82. Em loco, você foi para a Espanha? Isso, eu fui para a Espanha em 82. E as outras Copas acompanhando daqui, né? Porque, de certa forma, mexe. Quem gosta de futebol tá ligado. Quem gosta de futebol tá ligado. Futebol você aprende a gostar ou não, cara? Ou você gosta ou não gosta? Não tem essa de aprender? Não, eu acho que aprende. Você começa a ver e vai aprendendo? Eu acho que aprende. O cara nunca viu uma bola, tal, nunca viu nada, de repente ele vê um jogo, né? Vai no Maracanã. E é meio que nem cachaça, assim, que vicia um pouquinho? Depois que entra no futebol, tu não consegue mais sair, Nassif? Isso mesmo. A cachaça tu ainda não precisa entrar de cabeça, né? Agora no futebol, é assim, pelo menos eu, né? Eu vivo futebol desde 13, 14 anos. Ô Bigode, e você já trabalhou com muita coisa? Já fez crônica, já fez plano de rádio, plano de TV? Já vendi até aparelho para surdo. Já vendeu mesmo? Vendi. Entendeu? Aliás, é um cara novo, né, Nassif? Não é porque tu começou cedo. Deficiente auditivo, Deficiente auditivo. Que seria politicamente correto, né? Mas olha só, de tudo isso, você sempre teve uma opinião muito forte. Você sempre teve a sua opinião. E a sua opinião, você botava o pau na mesa e dizia, eu penso isso. Levou muito retalho pela sua opinião ser forte? Já mesmo? Ele levou a paulada? Já. Inclusive politicamente. Politicamente, cara? Mas o que? Os caras te podando? Que não é muito a minha área, mas como jornalista e como cidadão, tu tem que estar ligado na política. Eu estou ligado na política também. Tanto que de manhã, o meu passatempo de manhã no que acordo é buscar as informações na internet, ver o que está acontecendo, se já prenderam o cara, se não prenderam, se vão prender mais alguém, na situação de hoje, né? E tu tem teus pontos de vista, né? Claro. E aí tu forma a tua opinião, né? Em cima do que tu tá vivendo, né? Acho que essa também é a nossa missão como por exemplo, o ouvinte está dizendo o seguinte, que saudade da voz e análises do Nassif. Quando você volta pro rádio, Nassif? Estão perguntando. Você nunca saiu do rádio? Interrogação. Mas você nunca saiu do rádio? Nunca saí, né? Nunca saí. O primeiro trabalho em rádio foi? Rádio Clube Jacareí. Isso era que tinha audiência? Potência no éter. As pessoas ouviam? 100 gramas no transmissor, 100 kW, 100 watts. Quantos anos, Nassif? 100 watts, não era nem um quilo. Eu tinha 14. 14 anos? E foi assim por... Mas assim, fui por ir, porque eu gostava, né? Eu transmitia jogo de botão em casa. Eu contra eu mesmo, a Copa do Mundo de 54. De botão? Que jogo de botão, vai? Eu contra eu mesmo, tem que gostar, né? A Copa do Mundo de 54, eu tinha a Gazeta Esportiva na época, que era o jornal que dava as informações todas. Então eu escalava o time da Alemanha, o time da Hungria,
seleção brasileira, e faziam o meu campeonato na mesa da sala de casa. Tá, o campeonato inteiro você fez? Quase tudo, né? Eu só não sabia o nome da Turquia, por incrível que pareça. Sabia, vai. Da Coreia do Norte, como é que vai saber o nome daquela tropa ali, né? Mas jogava Alemanha, jogava Portugal, jogava Inglaterra. Então, a Inglaterra não, a Itália jogou aquele ano. Hungria, que era a grande seleção na época, né? Enfim, começou por aí. Quem é a próxima grande seleção? Você consegue ter uma visão? Agora? Assim, quem vai nascer, você acha? Olha, eu acho que a seleção brasileira, com esse novo comando, com o Tite, com os jogadores que tem... O Neymar tá essa bronca agora de saída, né? Confirmou hoje a saída do Barcelona. Pois é, como é que é? O agente dele já publicou foto? Vai ser apresentado sexta-feira, mas é uma liga inferior. Né? É uma liga inferior. Apesar de muito rica. Mas ali é o seguinte, vai ser o PSG, onde vai o Neymar, vai ser uma coisa absurda, os outros não vão ter chance. Não tem time para bater. Não tem como, e não tem nem como investir, em quem investir, né? Então a seleção brasileira vai depender muito do momento do Neymar. Tem outros bons jogadores, o Neymar é o nosso melhor? Hoje em dia, o melhor jogador brasileiro? Indiscutível. Felipe Coutinho, tem o Gabriel Jesus, o cara que está surgindo, né? Tem uma boa solidez defensiva, né? Tem o Casemiro jogando muito, o Paulinho está na China, está numa liga secundária, mas conseguiu com o Tite, ele joga. Então acho que o Brasil tem tudo para encaminhar bem uma Copa e buscar o Hexa, né? Independente da Alemanha. Mas tirando o Brasil, quem tu acha que vem? Acho que a Alemanha, continua a Alemanha, que está em renovação, ganhou agora a Copa das Confederações, né? É uma seleção que está em renovação, mas tem alguns pilares ali que continuam. Teria alguma surpresa diferente, você acha? Talvez a Bélgica. A Bélgica tem se tu pegar individualmente, é um baita time. Mas coletivamente não consegue fazer e não tem camisa, né? Não tem peso, né? Então fica ali Itália, Alemanha, são seleções de tradição. Eu te perguntei antes da opinião. Ela piora com a idade? Você vai ficando mais velho, vai ligando o funk com a idade? Você vai meio que, quer nem saber, eu vou falar e deu agora? Não, acho que eu pelo menos eu acho que não. Que tu fica um pouco mais intolerante, né? Normal mesmo? Você vai ficando intolerante? Os caras falam, velho ranzinza, né? É mais ou menos. É intolerância, porque tu vê tanta coisa e tu quer fazer tanta coisa e de repente tu esbarra em dificuldades criadas por quem está chegando, entendeu? Porque hoje tem pauteiro, hoje tem assessoria de imprensa, hoje tem uma série de fatores que limitam um pouco a tua própria atividade. O teu trabalho de comentarista? Claro, por exemplo, eu fui formado como comentarista, indo a treino e conversando com o técnico, com os jogadores, dava um intervalo, os caras iam tomar água, tu ia ali... Batia um papinho, batia um papo e tal. O repórter ia pra dentro do vestiário, terminava o jogo, ia pra dentro do vestiário, fazia entrevista. Aí inventaram essa história de assessoria de imprensa. Então o clube é que determina, ou o assessor é que determina quem é que vai falar. Então termina um jogo, eles escolhem lá 2 jogadores, um jogador técnico obrigatoriamente. Escolhe 2 jogadores e os caras vêm falar. Quer dizer, às vezes jogador que não teve nada a ver com o jogo. Tem uma frescura, às vezes. Eu até respeito, porque está dando emprego para as pessoas, né? E estão empregando assessores e tal, é legal por esse lado. Mas ficou muito mais limitado o trabalho, indiscutivelmente. Antigamente, eu saí com a seleção brasileira, fazendo a Copa do Mundo, as eliminatórias da Copa da Espanha, nós ficamos 25 dias aí na América. Colômbia, Venezuela... Junto com a seleção. No mesmo hotel, toda hora conversando com os caras, o jogador vinha, até trago junto, tinha gente tomando com o jogador. Quer dizer, sempre a gente procura manter uma distância, fugir da intimidade, né? Mas tinha repórter lá que estava tomando ferro junto com o Zico, com o Sócrates, com a turma toda, entendeu? E não tinha essa restrição e com o Tele Santana de técnico, que era linha dura. Linha dura pra caramba. Mas ele próprio ficava nos hotéis, e formava-se uma roda com ele e discutia futebol ali numa boa, entendeu? Mas era uma roda bacana, imagina, não tinha? Não, tranquilo. E também tinha menos gente, né, Nassif, naquela época, não tinha? Porque hoje em dia é muito mais profissional em busca dessa notícia, né? Tinha menos maldade, será, cara? Pode ser. Mas, por exemplo, nós saímos naquela viagem, tinha 40 jornalistas brasileiros. Eram 40. Todos com o mesmo acesso. Todo mundo. Hoje, por exemplo, já não sai tanta gente porque tem o tal do off-tube. Então, normalmente vai só o repórter. Narrador e comentarista ficam em casa, fazendo jogo por televisão.
criou-se essa cultura também do off-tube, né? Mas não é só aqui, Europa, tudo. Não, mas tudo bem. O mundo inteiro mas acaba fazendo isso. Mas eu tô dizendo, que mudou, o conceito mudou, a cultura. A forma mudou. Ô, bicho, você falar em mudança. Por exemplo, a gente agora acaba vendo um esporte interativo transmitindo o jogo no Facebook. Isso. Com uma modificação de padrão de transmissão de futebol totalmente diferente do que a gente está acostumado. Isso. Né? Quer dizer, dos veículos tradicionais, que é a rádio, que é a TV. Isso. Você acha que isso vai impactar e mudar muito o jeito de fazer futebol, cara? Vai. Não sei se muda, vai mudar a cobertura, né? Como já está mudando. O futebol em si, acho que não muda, porque o futebol é aquilo ali mesmo, tu joga a bola 11 para cada lado, joga a bola e sai correndo, né? Agora, a tendência é essa, né? Porque hoje as redes sociais estão tomando conta da vida das pessoas, né? E é um nicho de mercado interessante, porque o teu custo talvez seja um pouco menor, o custo do veículo, né? Menor, e tu atinge um número enorme de pessoas que na televisão, que é fechada, no caso interativa, ou no próprio rádio, tu não consegue alcançar. Então a tendência é essa. Tu gosta das redes sociais? Tu transita por elas? Não, eu tenho dificuldade. Tem dificuldade? Mas por quê? Se incomoda das opiniões da galera ou você nem dá bola pra isso também? Não dá bola. Eu só assim, eu até outro dia, tal da intolerância da idade, né? Outro dia eu fiz um post e o cara muda o foco para dar um cacete. Tá, pra dar briga, né? Pra dar mas briga, mas ele muda o sentido daquilo que tá escrito ali. Porque eu não uso as redes sociais pro lado pessoal. Tu não vai dizer, hoje eu fui lá no restaurante e tal, estou aqui tirando... Eu não sei fazer isso. Eu não consigo alcançar isso aí. Então eu tenho Facebook, tenho a página, tenho perfil. Eu tenho duas que eu uso profissionalmente. Então faço um comentário e boto ali. E qual é o teu filtro no comentário, cara? Por exemplo, o único filtro é o que não prejudicar a pessoa, a figura. O profissional você não quer nem saber? Você dá com os dois pés, na sua opinião? Não, acho que não, porque se eu emito uma opinião, ela está sujeita à discussão, né? Até a controvérsia. E eu acho que é legal isso aí. Eu não sou o dono da verdade. Eu tenho uma opinião, por exemplo, eu falo, o mano está com a camisa preta. Aí o cara, não, você tá louco, rapaz, isso aí não é preto, isso aí é azul. Então tá, então é azul. Se o cara acha que é azul, vai ficar azul. Tá, mas no caso de um jogador, por exemplo, você tem essa expressão do Nassif, diz assim, não, esse cara não joga nada. Não, nunca. Isso você não faz? Nunca. Porque a gente escuta, não, isso aí não joga nada, isso aí não é nem pra estar jogando em... Porque assim, eu respeito o profissional, isso eu aprendi. O jogador que vai num time, mesmo que ele não jogue nada, ele tá ali porque alguém trouxe. Ele não chegou no diretor, no presidente, com um revólver na cabeça e falou, eu quero jogar aqui. Nem no técnico para escalar. Tipo político, né? Tá lá porque alguém elegeu. Isso mesmo. Então, se ele tá lá porque ele é profissional, então tem que respeitar o profissional. Não vou dizer que ele é o Pelé, que ele é o Neymar. Mas não vou dizer que não joga nada, não pode botar camisa. Isso aí eu não faço. E mesmo com o técnico. É a mesma coisa. O técnico, por exemplo, o técnico do Criciúma ontem. Eu acho que ele cometeu um erro estratégico de pré-jogo. Ele tinha que saber que a força do Ceará estava na lateral direita. Eu tinha visto alguns jogos do Ceará e o tal do Cametá, aquele ali, é uma fumaceira só. E ele botou um Giareta ali, que não é da função. E por ali o Ceará ganhou o jogo. Depois ele corrigiu no segundo tempo, mas aí já estava... O desastre já estava completo. Não tinha mais como arrumar? Entendeu? Mas foi um erro estratégico dele. Agora, não vou dizer que com esse erro aí ele é um mau técnico. Ele está fazendo um bom trabalho aqui. E dá para acreditar, por exemplo, um mês e meio atrás a gente acreditava que o Tigre ia brigar pelo G4, cara? Não. Isso é loucura do futebol, né, Nassif? Isso é um exemplo de loucura, cara. Mas é assim, mano, isso funciona muito com a capacidade, com a inteligência de um técnico. E ele é um cara inteligente, o Vink, ele já fez 2 bons trabalhos no Rio Grande do Sul. Então ele tem uma história. Quanto por cento, cara? Porque 90% é a responsabilidade dele, Nassif, você acha? Eu acho que sim. De um técnico, Para colocar o time em campo. A responsabilidade é dele, depois são os jogadores. E uma outra situação que favoreceu muito o Criciúma foi a vinda do Edson Gaúcho. Porque tirou o presidente. Hoje, se perguntar na rua aí para uma desavisada quem é o presidente do Criciúma, ninguém sabe quem é. Até 2 meses atrás, o Jaime Dalfarra e o pau pegando em cima dele. Porque ele não é do ramo, ele tem que fazer, ele tem que administrar, como ele deve estar fazendo. E o futebol quem toca é um cara que é do ramo, um cara que conhece, um cara que é da cidade, que conhece todos os caboclos aqui, que é o Edson Gaúcho.
Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Car Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Eu curto por demais o programa do Avesso. Tem como botar no meu Facebook esse programa aqui ou não? Agora tem um cara que entende, por exemplo, de esporte, Pete, que tá vindo a Criciúma, entendeu? Que tá vindo a Criciúma e ele escreveu um livro, The Inner Game, esse livro que o cara escreveu, sobre técnicas de coach aplicadas naquela época pro tênis. O cara vendeu 2 milhões e meio de cópias. Não é muita coisa, entendeu? Você vendeu o almanac de 2 milhões de cópias? Quase isso. Deu quase 2 milhões, né? Não chegou. Olha aqui, o cara vendeu 2 milhões. Tim Galway tá chegando a Criciúma no dia 28 de agosto. É desse mês. Segunda-feira, né? Agosto tá aqui, hein? Entendeu? Então a Perfil 2 Coach, assessoria e a Rádio Som Maior trazem o homem do The Inner Game, a essência da liderança e do aprendizado por experiência. O cara é criador do conceito de coaching no mundo. Ou seja, esse é o pica da galáxia. Bom. Tá? Bom demais. Esse é o cara que inventou o negócio. Então ele é o professor de tudo. Então você tem que ir numa palestra dessa, tá? E esse tour vai passar pelo Brasil só em 6 cidades. E Criciúma foi uma das privilegiadas. Então, se você perde, se você perder, você é trouxa de perder isso, tá bom? Não vai voltar, você não vai ver esse negócio, tá bom? Então deixa de ser tanso e garanta o seu ingresso. Tanso, lá em São Paulo eles não conhecem, o Nassif é paulista. Tanso, mas não, o Nassif conhece. Mas eu já levei Já levou, Nassif, tá bom. Já chamou muita gente de tanso em São Paulo, vai ser tanso. Cara, que isso, cara? Muito obrigado. Obrigadão, né, cara? Aqui, ó, ingressos na Smart Celulares, Perfil 2 Coaching, aqui na Rádio Som Maior e no site minhaentrada.com.br. Oferecimento Fiesc, Sicredi e Unesc. E hoje está aqui conosco num programa paleolítico. No fio do bigode. No fio do bigode, você acha? No fio do bigode esse programa. 150 anos de experiência no futebol. A gente já volta com o João Nassif Filho aqui no Avesso. Sabe que a gente não vai ir? Hã? A gente não vai ir, né? Ah, não tem intervalo? Não tem intervalo. Ah, é? Tem, hoje vai ser uma direta, Hoje vai ser uma direta, ainda bem. Então vamos... É como eu falei, ainda bem que o entrevistado tem história pra contar. Então segue o baile, segue o jogo. Deixa eu dar as mensagens aqui. Resumindo, vocês enrolam aí que eu tô tentando arrumar aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Voltamos, Pitbull, igual aonde? Voltamos aqui no Avesso, agora com trilha, entendeu? Já aconteceu isso contigo, bicho? Já aconteceu. Uma vez você não narrou no jogo de futebol, na TV, porque o cara não foi? Foi. Como é que foi essa história aí? Um desastre. Peraí, você vai contar depois dos recados da Pit, vai. Tem vários aqui, por exemplo, boa tarde, liguei somente agora o rádio, gostaria de saber se é só uma entrevista com o João Nassif ou se ele está voltando pro rádio. Ficaria muito contente com o retorno dele. Olha, viu? Esse é fera. Pergunta pro Nassif qual foi o pior jogador que ele viu jogando. Luiz Kaminski quer saber. Vai lá, pior. Mano. Deixa eu pensar. O pior, não vai? Teve tantos, cara. Na Copa do Mundo, vai, um assim que, puta, você olhou, você nunca era pra estar jogando. Que babado. Tem um que o Parreira botou jogar na Copa, eu me lembro, no final do segundo tempo, do final do jogo contra a Itália. O Parreira, foi que todo mundo falou o que ele levou aquele jogador. Contra a Itália, mas tu fala na final em 70? Na final de 94. De 94. Quem era o cara? O Viola. Não, o Viola era conhecido, jogava pelo Corinthians. Ele botou outro cara jogar que era uma ele tava fazendo o jogador pra vender ele, lembra? Que ninguém entendeu. Pá, bicho, eu não me lembro do nome do cara. Era um cara que ninguém, acho que nunca tinha ouvido falar o nome do cara e o Parreira tinha levado pra seleção. O Ronaldão não era? Não, era o Ronaldão, entendeu? Não, tem o Ronaldão zagueiro, né? Não era o Fenômeno. O Ronaldão, eu não me lembro. Mas eu acho que eu lembro que entrou o Viola, cara. Entrou o Viola no final. Perdido? Mais perdido que... Cego não tem. Barato atravessando o galinheiro. E o pior qual foi que você lembra? Tem algum tcheco, algum russo, vai? Ah, rapaz, assim é difícil. E por na seleção de 70, tinha alguém que não jogava? A seleção de 70 tinha um cara que era ponteiro do Botafogo, o Dario, né? Dario? O Dario não jogou, mas ele era ruim de bola, mas fazia gol, né? Fazia gol? Então não era ruim, se o cara faz gol não era ruim, né, pô? Mas dá uma bola se o cara faz gol, tá tudo certo, Nassif, ele pode fazer, digamos, cagada o jogo inteiro, mas ele fez o gol, ele fez o gol, tá tudo certo, a torcida ama. É isso mesmo. Isso é o que é o bom. Tu pega esse cara do Fluminense aí, o ceifador aí, que é o artilheiro, né? Ele tem 10 gols. Porque ele pega no pescoço aqui e dá uma ceifada aqui no cara, né? Ele tem 10 gols no campeonato, 6 de pênalti. Mas é o ídolo, pô. Tá fazendo gol, né? Mas a gente ganhou a Copa de 94 nos pênaltis. Foi. Mas tá valendo, então, pô. Agora, interessante aquela Copa, rapaz. Tu perguntar, alguns, claro, alguns mais ligados, mas a grande maioria
não consegue escalar aquela seleção campeã do mundo. Ela não deixou uma marca, assim? Ela não deixou saudades. Inclusive aconteceu. Tazinho, Mazinho, Mauro Silva. Vou dar um Google, né? Vai lá, quem eu lembro de cabeça, vai. 94. Márcio Santos, é isso? Isso. Márcio Santosinho, Mazinho, Mauro Silva, atacante Romário e Bebeto, ponta direita era o Zinho, né? O Zinho meio. Era meio de. Ponta esquerda quem era? Não tinha. Não, era o Leonardo? Não, o Leonardo foi expulso, ele estava suspenso, né? Com aquela cotovelada? Cotovelada famosa, branco, né? Tinha o Branco, aí tinha o Roberto Carlos, tinha. Não, Roberto Carlos. Não tinha? Bicho. Quem era o goleiro? Tafarel? Goleiro Tafarel. Os dois zagueiros eram Tafarel, Jorginho, Aldair, Mauro Silva, Márcio Santos, Branco, Mauro Silva, Dunga, Zinho, Mazinho, Bebeto e Romário. Agora, aconteceu uma coisa interessante. A Copa foi em julho e em agosto... O calor do inferno, né? Em agosto, o Criciúma estava jogando contra o Grêmio na Série A. Na Série A. O Criciúma subiu em 93 na Série A. E o jogo foi no Olímpico. Aí, cheguei no Olímpico junto com a galera toda e tinha uma discussão nas cabines, tinha um bar. Tem um barzinho nas cabines, estava a discussão na volta ali, para quem fazia exatamente um mês que tinha acabado a Copa. Quem lembrava do time. E foi um parto para descobrir, para lembrar quem era o time campeão. Um mês depois, nós mesmos tínhamos dificuldade. Mas porque os jogadores não marcavam tanto? Não, é que a seleção não marcou. A seleção em si. A seleção não marcou. O conjunto. Né? É um negócio assim, todo mundo queria ganhar o campeonato, mas não jogava nada. Mas será que não foi por causa dos Estados Unidos também? Não. Não foi o local. O local não tem nada a ver. Porque tinha a seleção de 82 que não ganhou e que ficou no coração de todo mundo, né? Com a melhor seleção todos os tempos. Eu acho que foi a de 58. A de 70 também foi grande e tal, mas eu acho que a seleção de 58 ela era mais completa. 58. Né? Enfim. E o jogo mais tenso, você não falou o pior jogador que você viu, mas o jogo tenso, por exemplo, jogo tenso... França e Alemanha. França e Alemanha na Copa de 82... Semifinal da Copa de 82. Mas por quê? Porque primeiro que eu fiz o jogo ao vivo. Eu tinha feito 300 jogos de off-tube durante a Copa. E aí eu fui escalado para esse jogo, em Sevilha, para fazer o França e Alemanha. Foi depois da eliminação do Brasil. O jogo foi para prorrogação. A França fez 2 gols na prorrogação. E a Alemanha foi buscar e ganhou nos pênaltis. Mas foi um negócio eletrizante, que a França tinha... A final ideal daquela Copa era Brasil e França. Era a final ideal, pela qualidade do futebol que as duas seleções jogavam. E no fim deu 2 brucutuzão, né? Itália e Alemanha, que foram os finalistas. Né? Mas o jogo mais tenso foi esse aí, na minha... que eu vivi, né? Foi França e... E como é que foi a vez que você narrou? Você narrou o jogo de futebol? Foi. O cara não foi? O cara não apareceu? Simplesmente não apareceu? Não foi assim, cara. Não foi assim. Nós estávamos... O Criciúma foi em 86. O Criciúma ganhou o torneio Paralelo, chamado Paralelo, que era um torneio de acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Criciúma subiu. Aí jogou e depois o campeonato parou, porque entrou gente com liminar e recurso. É que na época que era baderna, em 86, era uma baderna só no futebol brasileiro. E ficamos esperando a definição. Quando foi na sexta-feira à noite, marcaram o jogo Criciúma e Vasco em São Januário para domingo à tarde. Na sexta-feira, final de tarde, que eles marcaram o jogo. E aí foi uma correria. Nós estava na RCE, tinha chegado aquele ano aqui, rádio e televisão. E como é que faz? Aí tá. Vai, não sabe. A Bandeirantes, a TV Bandeirantes era a cabeça de rede da TV Eldorado. Cabeça de rede é o quê? A transmissora, a principal. Era o que... É quem transmite o principal e os outros vão pegando, pra galera entender. Isso mesmo. Aí, entramos em contato com a Bandeirantes, pedindo apoio para fazer o jogo lá. Eles falaram, mas nós não temos equipamento aqui para suficiente. E nós tínhamos equipamento aqui, nós vamos levar o equipamento. Mas como vai levar? Avião da Secrisa. Tinha um avião, enchemos o avião de equipamento e fomos. O Dante Bragato Neto, eu e o repórter, eu não me lembro se era o Milton Alves, acho que era o repórter. Nós vamos fazer pela rádio e a televisão
ia fazer a cobertura e, enfim, ia dar uma enjambrada lá. Chegou lá, não fechava o sinal do satélite. Não fechava, o jogo entrou, o jogo começou a andar e foi, quando faltavam uns 20 minutos para acabar o jogo, nós conseguimos linkar com o estúdio aqui, a TV. E aí não tinha narrador. Aí o cara que ia narrar não apareceu, sei lá, sei que deu uma confusão, então eu vou, né? Eu vou, comentarista, o Dante tem que ficar na rádio, eu vou. Rapaz, e eu fui, bicho. 20 minutos mais longos da tua vida. Foi a pior experiência que eu tive. Mas foi na TV. Na TV. Foi a pior. Você estava olhando a TV e narrando pra rádio ou narrando pra TV? Eu tava comentando na rádio e saí pra narrar a TV. Fui pra outra cabine, narrar a TV. Pior ainda, né, Nassif? Não, e o pior é o seguinte, eu narrador, mas Deus o livre. Primeiro que eu não tenho voz pra ser narrador. Né? E já começa por aí. E segundo que Deus o livre. Aí foi uma experiência horrorosa. Tinha muito atraso na transmissão, cara? Tinha. Era muito. Tinha, porque era Embratel, né? Até hoje ainda tem um delayzinho, né? Um delayzinho é tudo bem, até aceitável. Não. Mas é porque você vê, por exemplo, jogo na Sky, né? E você vê jogo na TV aberta, o gol acontece primeiro na TV aberta, né? Isso. Não, e a mesma coisa o rádio, né? Se tu tá no rádio fazendo um off-tube no rádio, o repórter tá no campo com o microfone aberto para dar o ambiente, tu já sabe que saiu o gol. É só, se é o jogo lá fora, a torcida lá fora gritando, a bola ainda tá no meio do campo aqui e o gol já foi. É só prestar atenção. Então esse delay é danado, né? Ó, o Luiz Carlos da Praia tá mandando um abraço pro Nassif, disse que tá com saudade, que é pra ele voltar pro rádio. Todo mundo quer no rádio, Nassif. Maurição Vieira tá na escuta dizendo, esse tempo se tinha coragem, baita comentarista. Deixa eu ver, tem mais um monte aqui de recado ninguém, né? Aqui não se desmente ninguém, né? Não, aqui não. Aqui a gente é... Por enquanto, né? Aqui depende se eu tô muito irritado, eu mando os ouvintes o espaço também, não ficar enchendo o saco do cara. Nassif, você acha que o nosso Verdão começaram agora? Você acha que o nosso Verdão ganha alguma coisa esse ano? Ou pensa igual a mim que não acredita nesse time, diz o Jorge? Quando o Cuca retornou, eu comentei com alguns amigos palmeirenses, falei, te prepare que a única chance que nós temos é Libertadores. Porque é um mata-mata e aí tudo pode acontecer, né? Aquele brucutu também do Felipe Melo agora não joga mais, né? Rapaz, você vê que... Aquele dinossauro. É um louco, né, rapaz? É um louco, cara. É um doente da cabeça aquele bicho, não é? Ele é parecido, né? Quer ser o Xuxa, o Pitbull, o Ousadura. É o cara, infelizmente, né? É bom jogador, cara. Ele fez a cagada dele aquela vez, foi um pau em quem? Na Copa D? 2002? Na Copa 2010, que ele 2010, deu um pontapé no cara da Holanda e foi expulso, né? Ele deu um pontapé, mas pontapé lindo, né? Lindo. E aí foi o que a gente perdeu aquele jogo? Perdeu a virada. 3-1 ou 2-1? 2-1 pra Holanda. Tava 1-0, tomamos 2 gols. E aquele Brasil e Holanda de 94, um jogo lindo também? Que doído. Foi decidido na falta do branco, né? Aquele jogo foi doído, né? Assim? Foi. E foi bonito, né? Foi um jogo lindo de ver, né, cara? A seleção holandesa, ela sempre foi bonita de ver jogar, né, cara? Isso. Mas por que ela não deslancha, né, sempre? Falta camisa, né, cara? Falta camisa. Apesar de ter sido 2 vezes vice-campeã do mundo, né? Agora foi terceira colocada. Ela foi 3 vezes vice-campeã, que ela perdeu para a Espanha também em 2010, né? Afinal, ela perdeu para a Espanha. Mas é aquela história, né? Não tem ninguém jogando na Itália, na Holanda. A mesma coisa a Bélgica, a seleção belga... Ninguém jogando no campeonato local. A seleção belga, que tem grandes jogadores, todos eles jogando fora do país, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando, nesse último ano principalmente, que os campeonatos locais no Brasil deveriam ser extintos. Eu concordo também. Você concorda com isso, cara? Tinha que extinguir mesmo? Eu não diria extinguir o campeonato. Tinha que ter um calendário em que tu preservasse as equipes do Campeonato Brasileiro. Porque o calendário brasileiro é um negócio sufocante, cara. Tu vê um time que está jogando Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa, quer dizer, são 4, 5 competições. Chega no final do ano, o time jogou 70, 80 vezes, cara. É um absurdo isso aí. O time tem que jogar o quê? 50, 40 vezes? 50, no máximo 55, para ter 56, tempo de recuperar o time. Outro tem um plantel como na Europa. Na Europa, de vez em quando, algum time lá passa dos 60. Mas eles têm plantel. Eles têm grupo de jogadores que eles podem fazer o revezamento e priorizar algumas competições. Aqui não tem jeito, se vai priorizar o Campeonato Brasileiro, tu vai largar a Copa do Brasil, que dá vaga pro brasileiro, e vai largar a Libertadores. Que dá grana, né? Pois é, então aí você vai dizer que não. Então é complicado. Eu acho que eu gostaria muito que o calendário brasileiro se adaptasse ao calendário europeu, até para evitar, por exemplo, agora, abre a janela na Europa, né, nesse meio do ano.
E tem jogadores aqui que, ó... Sabia que agora você pode falar que a Pete, ela tá no futebol, ela entende, né? Entendo um pouquinho mais que ela tu, tá Nassif. entendendo agora o futebol, né? Você pode ficar falando de eu janela. tô manjando. Janela pra ela, tá, Janela tem eu olhei tudo, pra ela, agora ela me olhou. Todos os cômodos da casa trabalhamos no futebol. E o Richarlison do Fluminense foi vendido agora, quer dizer, desfalca o time. Me vem numa campanha, não é das melhores, é verdade, mas é um jogador importante dentro do Fluminense, né? E vai embora. E outros jogadores podem sair também. No meio, quer dizer, no meio do nosso campeonato. No meio do nosso O problema do futebol é esse, né? A gente se apega às vezes nos jogadores e daí eles vão e levam. Daí sumiu, daí já vestiu outra camisa, meio que dá uma dorzinha no coração, né? Pra quem gosta. A mídia ainda consegue fazer um jogador, Nassif, ou não? Quem? A mídia. Ela ainda faz um jogador, Faz. assim, mesmo ele não jogando... E estraga o jogador também? Também. Porque a exposição é muito grande, né? É muito grande. O cara faz... Tem um menino do Vasco aí que foi jogar lá em Belo Horizonte agora, semana passada. O cara fez 2 gols, tem 17 anos. Pronto, já virou rei. Pô, já foi pra... Só faltou ir no Faustão, só faltou ir pro Silvio Santos, entendeu? Quer dizer, é um negócio absurdo que eles fazem com essa garotada, porque parece que... E somos realmente carentes de ídolos. Agora, nós não cultivamos os nossos ídolos. Quem é que hoje respeita o Pelé, fora do mundo do futebol? Entendeu? Porque fala muito, fala besteira e tal, mas é o Pelé. Pelé foi melhor que o Neymar? Foi. Ninguém vai alcançar o Pelé tão cedo. Nunca. São gerações diferentes, o futebol é diferente, mas, por exemplo, o Pelé parou guerra. Parou guerra na África. Verdade, né, cara? Ele parou uma guerra pra... Para a guerra para ver o jogo e depois se mata tudo, depois do jogo continua se matando. Então, não tem igual. E nós não temos essa cultura de cultivar os ídolos. Tem jogadores aí, tipo o Rivelino, por exemplo, o cara que tem que ser Zico, o cara que tem que ser idolatrado. E o mundo o Brasil teria que reverenciar esse pessoal. Diferente do que acontece lá. E já chorou muito, Nassif? De verdade? De futebol? De chorar no futebol, assim, sabe? De cair lá. Não. Nunca chorou? Isso não te afeta? Não. Nem pelo Palmeiras, nem pelo Tigre, nada? Assim, não. Não tem. Não precisa chegar nesse E com nível. o tempo vai diminuindo, inclusive, essa paixão, esse desejo aí. Porque não tem jeito, cara. O futebol a gente sabe como é que ele é feito. Acho que as pessoas preservam essa paixão pelo tempo que estão ali, pelas cores de um time, né? Pega aqui o Criciúma. O Criciúma chegou a botava aí na média de 10, 12 mil pessoas no estádio. Porque o brasileiro, se tu olhar bem, o brasileiro não gosta de futebol. Fala que somos o país do futebol, na produção de jogadores. Porque o brasileiro não gosta de futebol. De ver jogo? O brasileiro gosta de ganhar. Ele gosta de vitória, né? Por isso que ele só vai no campo quando tá uma vai fase na boa. Entendeu? Só vai na boa. Então ele é incapaz de ver um jogo. Eu vou ver um jogo e se o meu time perder, eu vou ficar sentido e tal, mas amanhã eu volto para ver o time jogar. Porque eu gosto do time. Eu gosto do clube e tenho essa ligação. Então aqui é complicado. E o que aconteceu com o nosso Criciúma? Vamos falar do Criciúma agora um pouquinho? Vamos falar do Criciúma? Você quer falar do Criciúma? Porque a Pita ela tá indo no jogo agora, ela quer falar do Como é que tá o nosso Criciúma agora? Viu o jogo ontem? Eu vi o jogo ontem. Eu acho que o Luiz Carlos Vinck tá fazendo o que dá para fazer. Mais que isso, não tem jeito. Né? O problema é dinheiro, Nassif, sempre? É sempre dinheiro. Começa pela grana, tem que ter grana. Assim, mas o Inter não tá cheio da grana também? Mas o Inter tem quantos sócios? Quantos mil sócios? Tem 80, 90 e quanto é o mil, patrocínio do Inter? Então são realidades diferentes. É a mesma coisa na Série A. Mas por que não dá certo então se tem dinheiro? Mas É do futebol? Não é obrigado, né? O Flamengo chegou outro dia aí, uns anos atrás aí, fez o ataque dos sonhos. Edmundo, Romário e Sávio, né? Era o ataque dos sonhos. E daí? Ganhou o quê? Nada. Só pesadelo, né? Entendeu? É complicado. Tu tem que ter cabeça. Tem que ter uma sintonia, né? Entre tudo. Tu tem que ter uma boa direção. Você acha que o time sobe agora? Nessa linha eu acho difícil, cara. Você acha difícil? Por quê, difícil, cara? Difícil. Não, porque você acha que não mantém isso? Não, até pode manter, mas tu vê que o campeonato tá tão equilibrado. Tá tão equilibrado que o Criciúma tá em nono colocado, né? 3 pontos da zona de acesso. E tá a 4, 5 pontos da zona de rebaixamento. Então tá muito... É uma faca de 2 gumes, tá muito achatado. A classificação tá achatada. Então esses times que estão na frente também vão ganhar. Então não é ganhar 2, 3 jogos que vai. Se ele tivesse vencido ontem, a situação era diferente. Se ele ganha o jogo ontem... Já tinha colado, né? Ele termina a rodada entre os 4, no quarto colocado.
Depois que tu tá lá, a manutenção vai depender da tua capacidade. Agora, para chegar lá é que é complicado, porque tem muito time disputando para chegar também. E adianta subir pra Série A e levar pau lá em cima, Nassif? Porque muita gente diz assim, por que querem que o Criciúma suba, se vai ser difícil a gente ficar lá? Acho que adianta. Exposição à cidade? A missão é essa. Tu fica na B e tal, daqui a pouco vai na A. Dependente se depois cai pra B de novo, mas vamos pra A. É lógico, porque aí tu vai ver aqui, os grandes vão ter que vir jogar aqui. Né, a cidade fica... E é comprovado que move, né? Economia, turismo, mais enfim. movimentada, mais a gente fica mais feliz, né, cara? É diferente, então tem que ir pra... E por ter viajado, o Criciúma, ele é sempre queridinho, né, cara? As pessoas gostam do Tigre Nassif. Gostam. Mas por quê, cara? Porque a cidade tem mulher bonita, porque tem história. Também, né? Muito em função disso também, né? Mulherada bonita, vem pra cá e fica louco, mas né, cara? Mas é que quando vai pra lá, eles não levam as mulheres bonitas pra lá, né? Só vai os cuecas. São espertos, né? Então qual é a relação? Porque essa afeição de outros pelo Criciúma? Pela Copa do Brasil, pela Libertadores. Foi o primeiro time pequeno que jogou Libertadores, o primeiro time pequeno que ganhou um Campeonato Brasileiro. Então tem essa relação aí, e aí estoura e vai embora. Diz que é possível esse tem sonho. uma camisa que é diferente. Que é bonita pra caramba, né? Diferente, de vez em quando eles fazem umas merda aí, desculpa, mas é... Tem umas que são feias, Nassif, tem umas que o torcedor fica louco quando lançam. Mas é isso, então as cores ajudam, então tem todo esse entorno aí que leva o Criciúma para o Brasil, né? A gente falou, por exemplo, de grana, a gente falou que tudo começa pela grana. Você acha que o futebol mundial vai deixar de ser movido pela grana alguma vez ou não? Agora acabou, não tem mais como, né? Não tem como. Não volta mais, né? Não volta porque é o maior mercado que tem hoje o futebol, né, cara? Do mundo de negócio. Tu pega assim, que o brasileiro ainda não consegue explorar por força de calendário. Tu pega agora essa entre-safra aqui no calendário europeu, os times estão nos Estados Unidos. Tem time na China, tem time na Tailândia. Que é fazendo jogo? Fazendo amistoso. Então tu vê Barcelona e Real Madrid nos Estados Unidos, cara. Um jogo amistoso nos Estados Unidos, $2.000 o ingresso, cara. Entendeu? Então... Quanto é que foi vendido esse jogo, né? Imagina, cara. Então, televisão, tudo, né? Então movimenta demais o mercado. O Neymar agora vai no PSG, a hora que assinar o contrato e botar a camisa, vai vender 3, 4 milhões de camisas do PSG no mundo inteiro. Camisa do Neymar, entendeu? Então movimenta. Eu me lembro quando o Ronaldinho foi para Barcelona. Você lembra quando o Ronaldinho foi para Barcelona? Eu acho que a métrica, Pete, parece que foi 100 mil camisas vendidas no primeiro dia. É? Cara, no primeiro dia, velho. Eu me assusto com esses números, sabia? Assim, com o poder da imagem da pessoa, né? Muito louco isso. Até tu dimensionar, né? A gente não sabe. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Cara Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Por favor, pergunta pro Nassif sobre a Chape, sobre o acidente, como ele soube e se perdeu algum amigo. Perdi o presidente da federação, né? Para começar com ele. Queira ou não, meu amigo, né? Tinha uma boa relação com ele, Nassif? Tinha uma boa relação, sempre tive. Sempre critiquei, mas sempre... Faz parte, né? Ele sempre te ouvia? Me ouvia, me atendeu. Quando precisei conversar com ele, fazer uma entrevista, ele sempre estava à disposição. Então, o Caio Júnior era uma pessoa que eu tinha, não um relacionamento direto, mas já tive algum... Inclusive, trabalhamos lá no Rio Grande do Sul, na época ele era juvenil do Grêmio, a gente acompanhou a carreira dele como jogador também. Enfim, o Picolé, o repórter. Amigo também? Amigo também. Você era amigo do Santana? Muito amigo. É mesmo, do Paulo Santana? É verdade, vocês brigaram uma vez? Do Santana? Na Gaúcha? Mas brigaram o quê? Brigaram no ar? No ar. Como é que se briga no ar? Vai, Nassif. Que o Santana, ele tinha a cara também de ser ruim, que era um diabo também, né? Inclusive eu coloquei aqui, no dia que ele morreu, eu tinha uma foto com ele, foi tirado no aeroporto em Porto Alegre, há 4 anos. Foi no dia 25, ele morreu, acho que dia 22, 23, 25 de julho de 2013. Encontrei o Santana na calçada do aeroporto, tem uns bancos ali, ele estava fumando. Era inveterado, não podia fumar lá dentro, ele vinha fumar aqui fora. Aí na hora ele não me reconheceu, que eu estava de chapéu, um frio danado em Porto Alegre, eu estava de chapéu e tal. Aí quando ele me achou, tudo bem. Falei, aí como é que tá, cara? Ele falou, rapaz, eu já era pra estar morto há uns 10 anos. Ele te falou. Aí fizemos fizemos uma resenha, até ele sentou-lhe a boca em 2 ou 3 caras da mesa ali, que ele era desbocado, né?
E aí vai, tá fazendo o que aqui, né? Esse frio aqui, fumando. Eu falei, não, eu tô indo pra Punta del Este. Eu vou no cassino. Vou lá, pegou o avião à tarde. Jogar? O cara joga no jogar? Cassino, de manhã cedo, sai do cassino, pega o avião e volta. Caraca, o que você quer invadir? Temos informações, Amandinha, nossa produtora. Parece que é direto de Morro da Fumaça. Derrubaram o cara? O espaço só... E não, esse microfone não tá funcionando, Amanda. Você aí pegar um que tá funcionando. Vê, tenta outro. Vamos testar aí. outro. Vamos testar, vai, testa esse, vamos ver, Amanda. Esse aqui? Também, deixa eu ver, fala. Funcionando? Não, também não, fala comigo. Tá, então tá, vou falar com o teu. Então, só uma licença aqui, tá, Nassif? Rapidinho, uma informação importante, Pete, mano. É que tá circulando agora uma informação no WhatsApp que não é verdadeira em relação a um assunto que a gente estava tratando hoje de manhã. Começamos a falar no programa do Adelor, depois do Jornal das 9, a respeito de um mau cheiro ali em Morro da Fumaça, um cheiro de gás muito forte que está incomodando os moradores. E eu conversei agora há pouco com o presidente da Fundação do Meio Ambiente de Morro da Fumaça, o Natan Felipe Souza, e ele me disse que, na verdade, o que eles estão falando é que já encontraram a empresa e ela já foi notificada. E isso não é verdade. Essa informação não é verdade. Então, a empresa ainda não foi localizada, eles estão apurando os responsáveis e em torno de umas 5 horas da tarde eles vão saber dizer qual é a empresa que está depositando rejeitos ali num rio ali próximo do local. E aí a gente entra ao vivo aqui na Som Maior pra trazer todas as A gente vai informações. entrar ao vivo mais tarde, provavelmente no ponto final a gente traz mais informações sobre esse assunto. Fechou. Essa é a Amanda Farias, tá fazendo nosso É, Giro não, News. Vocês tá estão tudo. gostando dessa voz? É ela. Ô, Nassif, já teve algum problema com gás no estúdio? De vazamento de gás durante uma transmissão ou não? Porque quando juntam, Deus, filha assim, da ó, mãe, né, cara? é porque se juntam tudo em homem, eu falo que esse debate aberto aqui são quantas cuecas aqui, mano? Fica 6 cuecas fedorentas aqui, entendeu? Aqui dentro do estúdio. Por falar nisso, ó, o cheiro de Jonatas rego, Roberti Nassif. tá mandando um abraço Opa, pro um João, abraço pro amigão João. e parceirão. Isso. Gente. Rapaz, sabe que uma vez nós estávamos... Não, você não falou da briga do Santana, daí foi o quê? Os caras Achei que era do ponto. Eu pensava, Não, do pum. ponto. Mas o quê? Ele falou mal da mesa, de 3 da mesa, e você... Não, aí isso foi a conversa na boa que eu tive com ele, depois tirei uma foto e tal. Mas a confusão aconteceu quando eu estava no sala de redação com ele. Sala de redação é um programa famosíssimo, né, cara? Sim. Programa... É, Quanto que tempo eu- tem esse programa? Ele fez agora 45. Caraca, Deve estar com velho. 46. E a cada 5 anos eles fazem um evento e felizmente eu tenho o privilégio de ser convidado e participar com eles ali. Mas nós estávamos no programa e o Grêmio contratou um jogador lá, ele veio de São Paulo. Eu falei, olha, eu vi esse cara jogar em São Paulo, Não joga nada. mas acho que não vai servir pro Grêmio. Aí ele avançou em mim. Não soube aceitar, não foi música pros ouvidos Falou dele um a tua monte. informação. E eu fui, né? Eu ia na goela dele, né, cara? Tá, mas ia mesmo, quer vir de fato mesmo, brigar mesmo? Ia. Não, o que ele falou ali, pô, começou a falar que eu não gostava do Rio Grande, que eu. Entendeu? Que eu era. Tipo, Misturou tudo. Um forasteiro que tá aqui se metendo, ganha aqui, fica falando mal, alguma coisa assim. Pô, mas que bicho novo Aí também. que tinha um foguinho entre nós dois, o foguinho era o Oswaldo Rola, um senhor que era debatedor também. Que nome também, Oswaldo Oswaldo Rola? A Pete já gostou do Aí- Rola. Olha, Gostasse do não é que Rola, é né? curioso esse sobrenome, né? Aí apartou tal, e tiraram do ar o programa. Aí no dia seguinte, quando terminou o programa tal, eu já fui meio de lado, né? Eu falei, vai dar confusão. Ele passou reto, foi embora. No dia seguinte, na chegada, eu falei, vamos ver como é que ele vem, com que humor que ele vem, né? Ele era meio assim de... Não, aí ele chegou e falou, ó, terminar o programa, tu é convidado para fazer um lanche comigo lá na lanchonete do Zafari. Falei, tá, mas a troco. Ele falou, não é que tem uma garçonete lá que eu tô de olho nela e eu quero ir lá fazer um lanche e tu vai ser meu convidado. E aí resolveu tal. Ficou tudo de boa. Tudo de boa? Na boa, é. Que foi o maior mala que você já trabalhou, cara? Teve um malão, assim, aquele mala assim, que, puta, esse aí não dá pra aguentar. Rapaz, infelizmente. Não dá pra falar os Não dá locais, pra né? falar, cara. Os locais não A dá. primeira letra da CIF, eu gosto de bafo. Mas de fora, assim, temos um malão assim muito grande. Tinha. Os locutores, assim, mala do caramba. Por exemplo, o Haroldo de Souza, meu amigo, uma barbaridade, mas narrador, um dos maiores narradores do Rio Grande, né? Mas era um cara temperamental. Difícil trabalhar, cara? O único cara que ele levava livre, felizmente, era eu. De boa, assim, né? Vamos lá. Porque eu falava a linguagem dele, entendeu? Ele sempre querendo pisar e eu aqui, ó, tu pisa lá que eu piso aqui e tal, mais ou menos nesse sentido aí. Mas era um cara difícil de lidar, difícil de lidar. Putz, você pode sofrer na mão dele. Tem muito ego no futebol? Tem muito. Os Jesus, comentaristas? Imagina. Mas, E quando os caras falam que a vida de vocês é muito fácil?
A vida de comentarista é fácil, eles comentam que já aconteceu, pô. E ainda, Ou que é nunca chutar uma laranja, tão lá nunca jogou comentando. uma bola. Isso, eles sempre falam, E daí, como é que é? E tu vê, tem tanto cara que tá chutando, que chutou aí, fez gol um monte, e daí? O cara não consegue enxergar um método de jogo, entendeu? E quando você vê um jogo diferente do meu, é normal? Normal. É normal mesmo, cara? Porque, Normal. pô, às vezes eu vejo o jogo, o cara fala, "Bah, o time tá jogando pra caramba. Normal. Não, peraí. Normal. Não é o jogo que eu tô vendo, né? todo jogo é assim, né? Depende muito de quem tá falando. Você é torcedor, você é apaixonado. você é- Se é, por exemplo, ó, tem comentarista que tu ouve, e aí, pô, eu com a minha ótica de comentarista. Tu tá vendo uma coisa aqui e o cara tá dizendo outra. Então tá, e daí? Será que eu tô louco? Tô errado? Tal? Tô louco? Então acontece muito disso. Aconteceu uma vez, é por isso que eu sou contra. Não é que seja contra, mas eu não gosto de dobrar comentário na hora do jogo. Entendeu? Na hora do jogo. Vão debater antes, depois do jogo, vamos debater. Na hora é ruim, Nassif? Mas na hora é ruim. E eu tive uma experiência nas eliminatórias da Copa da Espanha, essa viagem que eu falei que nós fizemos, que a Rádio Gaúcha ela fez uma parceria com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Então o comando era da Rádio Bandeirantes. E o comentário e a reportagem eram divididos. Eu fui como comentarista pela Gaúcha. E tinha outro Tinha comentarista? um comentarista da Bandeirantes, repórter Gaúcho e repórter Bandeirantes. O narrador era um só. Mas ele não é pra dar certo mesmo, né? Então, o que acontecia? O narrador, que era o comandante da jornada, quando ele puxava a opinião, ele puxava a primeira do cara dele. A dele, né, cara? Puxava o da casa, né? Depois ele puxava a minha. E quando o cara dele falava, eu falei, pô, esse cara tá louco, ele tá vendo outro jogo. Aí eu ia dizer, não que eu tivesse certo, mas a minha opinião era diferente dele. Então, pô, imagina a cabeça do ouvinte, cara. Um fala uma coisa, tu fala outra. É um negócio meio complicado. Aí quando chegou no último jogo, foram 4, no último jogo em La Paz, acabou o jogo, ele falou, pô, cara, eu falo uma coisa, tu fala outra. Eu falei, meu, isso aí tá desde o começo, tá assim, cara. Só tu que não Qual é entendeu. a culpa que eu tenho e que tu tem? Não temos culpa. A culpa é de quem... E o cara era bom, pelo menos, ou não? Você era meio gambiarrão? Sim, porque naquela época, mano, eu ia muito a treino. Eu de manhã ia ver treino do Grêmio, à tarde do Inter, vice-versa. Tinha informação privilegiada, né? E eu acompanhava, eu conversava com os técnicos, eu sabia o que eles pensavam e tal. E esse comentarista que eu conhecia já de São Paulo, que ele já é um cara mais antigo lá na época, o comentarista de São Paulo não vai no treino, não vai no campo. Ele fica esperando a informação da reportagem. E muitas vezes ela vem meio quebrada. Nada como ver ao vivo e conferir, né? Claro. Que é assim... Então, e dá confusão. Dá confusão. Ô, Bigode, como é que Duas foi? opiniões que aí o ouvinte fica atrapalhado. E como é que foi a história que você comprou o Eurico Miranda? Comprou. Olha aí, ó. Comprou, foi assim danado, o Nassif. Nassif Conta pra comprou gente. Eurico Miranda, é isso? É verdade mesmo? Conta essa daí, vai. Foi no... Que não é que ele não seja um cara que não se venda fácil, eu imagino Eu também, não né? sei, eu não gosto que fale mal dele em função do que eu vou contar aqui. Vai. Conta, O então. Criciúma foi campeão em 86, campeão pela primeira vez. E não ia fazer o jogo das faixas. E na época eu estava O que é jogo das faixas? um jogo para botar as faixas no time campeão. Ah, fazer um jogo pra... Festa, para botar Jogo faixa, festivo, tá? jogo festivo. E na época eu estava chegando aqui em Criciúma, RCE, Rádio TV, e eu dava uma assessoria para o Willy Bax, na agência Nossa Casa. Porque ele era o responsável pela comercialização dos espaços que foram abertos com a minha chegada, tanto na rádio quanto na TV. Aí conversei com o Willy e tal, pô, Willy, já o Criciúma não vai fazer, vamos fazer nós, né? Mas quem? Aí ficou para lá, para cá, Inter e Grêmio, tá aqui do lado, vem toda hora aqui. Não vai... Vasco. E vamos tentar trazer o Dinamite, que nunca tinha vindo aqui. O Vasco já tinha vindo, mas uma ou duas vezes. E eu era conhecido do supervisor do Vasco, Paulo Angione. Eu liguei para ele. Eu falei, Paulo, assim. Ele falou, dá para ir, mas tem que ser com o Eurico. Vem aqui acertar com ele. Vem aqui, vai pessoalmente, você teve que Fui ir lá, me levou no Eurico, me apresentei e tal. Eu falei, eu quero levar o Vasco tal dia, assim. Ele falou, não, tudo bem, essa data aí está disponível. Quanto? 200 mil cruzados na época. Isso dia de hoje é o quê? Não 50 tem pau, ideia. 50, Não, sei lá. muito mais. Muito mais? Tirar um time do tamanho do Vasco, né? Aí eu falei, ó, só que tem o seguinte, como é que eu vou te pagar? Porque a promoção não é do clube, a promoção é particular, é de uma empresa. Ele falou, tu me paga depois do jogo. Eu quase caí da cadeira, né?
Vou tirar o Vasco do Rio sem dar um tostão pro cara. E me paga depois? Pagar depois do jogo. E eu que... A confiança, quem sou pô. eu? No fio do bigode, já tinha bigode? Pois é, tinha. Aí mandamos passagem, acertamos estadia e tal, deu tudo certo. Veio pra cá, jogou, depois do jogo, peguei um pacote de pão, assim, cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Saiu da tesouraria lá do Criciúma, era o seu Nereu Martinello, da Retífica. E mais o Zé Rec, que era do Banrisul. Saco de dinheiro, levei no hotel, fui no apartamento dele e falei, tá aqui a tua cota. Ele pegou aquele saco, enfiou no armário e vamos jantar. Nem contou. Ele não contou dinheiro. Eu falei, e aí? Ele falou, rapaz, se eu vim de graça, se eu vim aqui confiando em ti, tu acha que eu vou contar dinheiro, pô? E ficou amigo do Eurico, quer dizer? Fica assim, né? Pô, de boa. É que não tinha relação, porque tava lá, eu tava aqui, né? Mas aconteceu isso, foi um negócio... E já ficou muito decepcionado por saber que jogos eram comprados, Nassif? Sabe, isso decepciona, dói muito, cara, isso, machuca? O importante é que é difícil tu ter a comprovação. Né? Mas história e lenda tem muito. Fala-se muito, mas não se prova nada. Tu imagina, por exemplo, tem aquele árbitro em 2005, que por sinal é de Jacareí, conheço ele, não é meu amigo, mas... É do canto, vai. Ele manipulou o resultado porque ele é um jogador. Ele era um jogador. Jogava muito pesado, bingo, enfim. E ele acabou, só não foi preso, né? Ele acabou perdendo a carreira, perdendo tudo. Hoje é garçom de um bar lá na cidade. Então é um cara que, pô, que te desarma, né? Fala, puxa vida, eu tô vendo o jogo aqui, tô torcendo, tanta gente, 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas no campo e tem um cara lá dentro... Mas a gente viu, por exemplo, eu acho que o maior caso do mundo foi da Juventus, né? Da máfia, né? Sim. Acho que esse foi o que mais estourou, né, cara, no mundo inteiro. Mas aí dá a punição, né? A Juventus foi pro terceira, foi embora. E depois subiu, agora virou um timaço. Isso mesmo. É o futebol mais bonito do mundo hoje, qual é? Eu acho que é o da Espanha. O espanhol é mais bonito, assim, é mais plástico, mais... Mas Espanha, assim, é porque tem dois ali que são exceções, né? Agora, uma liga que eu gosto muito de acompanhar é a liga inglesa. Ali... É mais pau, você acha? É mais futebol de verdade? É mais futebol e é o seguinte, tirando as feras de Barcelona e Real Madrid, o resto tá lá, cara. E agora, você falou liga inglesa, por exemplo, futebol nasceu lá. E muito se discute também, eu me lembro que eu já conversei com você há alguns anos sobre isso. Sobre a aplicação da tecnologia no futebol, cara. Por exemplo, você é a favor de 25 minutos, cronômetro parando pra cada lado? Não. Por quê? Não. Você não acha que não é acabar com a cera, bicho? Não, mas é... A cera faz parte? Não, ela faz parte e tu tem alguém pra coibir a cera. Se tu não tem como punir, dar cartão e tal, tu tem um relógio aqui pra fazer andar depois. Então, é diferente. E a tecnologia, por exemplo, de ser gol ou não ser, de bolas com eletrônica, isso é legal? A única situação que eu concordo, por enquanto, é na bola, é a câmera na linha de fundo. Na linha do gol, né? Entrou ou não entrou. Entrou ou não entrou. Porque a dinâmica do jogo, muitas vezes, tu vê, eles fizeram algumas experiências recentes aí. De para o jogo. Aí para o jogo, aí vai lá, olha para lá, olha para cá, entendeu? O que está acontecendo agora, que deve aumentar a velocidade da implantação, é o que está acontecendo com esses teve 3 jogos do Flamengo recentes, que o árbitro voltou atrás em função de informação que veio de fora. Que dizem que não foi intervenção da televisão, que foi questão do quarto árbitro, do cara que fica ali atrás do gol, do auxiliar. Mas é claro que teve televisão. Inclusive no jogo do Avaí aqui, marcaram um pênalti a favor do Avaí, deu aquela confusão e depois botaram atrás. Contra o Santos, teve um Flamengo e Santos, deram um pênalti pro Santos, botaram atrás. Teve aquele lance do Fluminense e Flamengo ano passado, que o Sandro Meira voltou atrás. Então acho que é muito complicado, cara. Eu acho que ainda... A França não se classificou com um gol de Henry de mão? Um gol da mão do Henry? Isso foi pra Copa de 2002, 2010? Sei lá, 2006? 2006. Foi 2006, né? O gol, foi um terceiro gol contra a Irlanda. Terceiro gol da França naquele jogo, não foi? Eles precisavam daquele gol e aquele gol classificou. O gol de mão do Henry, né? Eu fico assustada como a memória é boa e lembra e sabe de tudo, gente. Inclusive estão perguntando onde encontra o teu livro.
Ainda tem? O almanac ainda tem, Nassif. Então, portanto, isso é caro. É caro. É caro? Não é? Fudido não pode comprar, entendeu? Porque é uma Pelado, versão bacana. pelado não leu o livro do Pelado não leu o livro do Nassif. Qualquer 100 conto pra mim hoje é uma fortuna, então Ó, por isso Pete, é caro. eu fico Não, mas é lisonjeado. relativo, né? Dizer que é caro. Pô, foi um baita trabalho, cara. Vamos Todo mundo que valorizar. vem aqui, ela fica pé comigo porque eu tenho história. Eu fico lisonjeado. Vai, fala. que o A gente vai almanac botar foi uma o que trilha fez. quando tu falar isso. Ah, Nós não, eu vamos criar, fico nós vamos criar. lisonjeado, cara. Ele que fez o almanac. 6 Mas como é que meses foi, junto, Nassif? a gente Foi fazendo legal esse trabalhar com o negócio aí, Mano? Foi um inferno. Legal. Ou ele te incomodou muito? Incomodou porque demorou muito acelerou no final. Cara, porque, 6 meses, cara. 6 meses antes ele parou e trabalhou 15 dias pra fechar o almanac. É assim? Ô, bicho, eu nós agoniado. ficamos 3 dias eu e ele conferindo bandeirinha. Bandeirinha, entendeu? As bandeirinhas no livro inteiro, Muito sabe? detalhe. Cara. Deixa então eu já dar uma manchete aqui de uma, Opa, de vai uma, lá. de uma novidade. Primeira mão? Primeira mão. E nem ainda, nem chamei ainda onde eu tinha que chamar. Tá, mano. Do que eu não sei, né? Mas eu vou Mas manda, chamar. então vai. Eu tô fazendo um almanac, um mini almanac, não do tamanho daquele almanac das Copas, só da seleção brasileira, em Copas do Mundo. Eliminatórias e... Tudo daí, tudo. Aí você vai desmiuçar a seleção. Tudo. Jogadores, quantos gols marcou, enfim. Então, a previsão, as eliminatórias esse ano terminam na metade do mês de outubro para a seleção brasileira. No início de novembro, o livro vai estar na rua. Aquela história, então, que por exemplo, que foi o Pelé que fez o Garrincha, você vai explicar. Não vai explicar, você vai mostrar em números quantas vezes jogaram juntos e jogaram. Isso. Pra galera parar de falar besteira. É isso mesmo. É isso mesmo? 40 40 que jogos juntos? 40 jogos e não perderam nenhum. Olha só, cara. É bom saber O Marlon disso. é 2 horas já. A gente segue o Fala, baile. meu. Tu que vai mandar na gente hoje. O que foi, Sabe que eu coração? conheci o Nassif em 2013, quando eu entrei aqui na rádio a primeira vez. 2013, isso mesmo. Foi gostosinho a primeira vez de vocês? Foi bom pra Demorava, você? tanto que eu não esqueci, né? Começa por Inesquecível trabalhar com o Nassif? Olha, então, estamos sem a nossa máquina principal, estamos só com a reserva. O Max Everson já tá instruído ali pra, né, fazer as magias dele. Max, tu pode entrar no ar? Como é que dá, Max? Não consegue falar nada. Vamos botar a trilha Teu da Pantera, microfone, por exemplo, você dá cor-de-rosa? pra... Não, ele Ah, o consegue teu sim. microfone não funciona? Funciona sim. Ah, entendi. Então se você quiser, você vai o quê? Tocar música, só isso? A tarde inteira? Também não dá? Aí vai cair a rádio isso agora. Eu não Não, tenho também. ponto a ponto hoje, então eu posso ir embora? Ele disse que é pra vocês dois ficar aqui cantando. Tá, com toda essa confusão aí, saiu no ar o programa aqui? Aí. Saiu? Não, Não, tá todo mundo nos ouvindo Tá aqui. todo Saiu mundo com ouvindo. trilha, saiu sem propaganda, saiu Com a com Pantera tudo. Cor-de-Rosa, voltou, foi. Voltou, foi ótimo. E olha, Mas foi é o um melhor- bom sinal, Foi Nassif. o único programa de 1 hora completo. Inteira, é né? verdade. O Inteira. único na história. Sem tirar, é uma verdade. hora inteira, cara. É ter papo também, É né? privilégio, né, cara? É, Arthur, chega aqui, Arthur. É a Vem gente- dar um oi pra gente. É a gente encher o ouvido do nosso ouvinte. Ainda bem que é com o Nassif, né? Já de pensou M, pegar um né, entrevistado assim que não Aqui, desenvolve muito? Esse aqui não Vem cá, funciona, esse lado Arthur, não senta-se funciona. em casa, converse com a gente. O que Ah, na temos verdade, hoje nós no vamos, ponto fazer, final? nós vamos fazer agora um Tudo programa. O Nassif vai ficar aqui, nós vamos ficar até 6 da ficar tarde. tudo hoje. Direto, entendeu? O almanac que da você Som acha? Maior pra Não, começar. Não vamos fazer o almanac. Melhor Não, daqui a pouco já tá arrumando já. Ah, é? Estabilizado. O que deu? Deu uma zica aí? Zica vírus? A aí? gente tava comentando ali que deu uma falência múltipla dos órgãos do computador. Não, é que deu um problema ali na fonte, então na verdade ele não tá ligando. Ah, Entendeu? Foi um problema elétrico mesmo no elétrico. computador. Culpa do Max Everson. É, não, eu acho, suspeito, assim, tem indícios ainda, a polícia tá investigando, que teve um cidadão de cabelo branco e bigode que queria falar bastante E aí ele botou um acabou- clipe na fonte. E aí no ele deu cooler um da fonte. jeito, assim. Entendeu? Aí travou o computador e. Agora eles vão ver. E aí o mano e o Nassif estão aqui 1 hora sem parar. Seria o sonho deles? Queria. Não, você tá louco. Rapaz, essa história do clipes aí a gente fazia antigamente com um alfinete. Pra quê? Pra... Botava na linha de transmissão da concorrente um alfinete. Não é pra acabar com a transmissão dos caras. Ah, legal. Olha, que ética bacana o legal, cara ficar não, sabendo legal. disso, né? Não, e baita ideia que ele deu pro pessoal agora, Mas é né? que hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais. Hoje não rola mais isso? Hoje não tem mais alfinete, né? Não, e hoje não tem mais linha de transmissão, né? Fala, tudo, Cleiton, o que você quer falar aí? Você ficou me olhando? tudo internet, né? Não quer falar nada? Olha, Bigodão, acabou o programa, obrigado. Tá bom. 1 hora sem tirar contigo foi uma delícia. É, né? Você aguenta 1 hora sem tirar ainda? Imagina, cara. Imagina. Vai que é uma bala? E tu sabe que a volta também é verdadeira, né, cara? Tu conhece bem, né? É pra quebrar, né? Fechou, Pete? Fechou, Nassif. É. Obrigado, um beijo, até Obrigado. breve. É nóis. Agora, o que foi, Max Everson? Agora vem o Everaldo John, Isso. o nosso bruxo querido John encontro Everett. com o Everaldo João. E depois Max Everson vem por aí, no Som Maior no Ar. Tá bom, tá feito? Ô, Nassif, tem foto aqui, você não sai do estúdio.
Nassif fica. O Nassif já tava fugindo. Fica Não Nassif. consigo te Hashtag entender. fica Liga o teu Nassif. microfone, velho. Não dá pra entender o Tem que gravar a vinheta, vocês estão Ah, esquecendo as ô vinhetas. Bigode, vai ter que fazer uma vinheta agora, dizendo o seguinte. Como é que você chama a vinheta? Radio ID, é isso? Radio ID? Um ID. Um ID, sabe o que é um Radio ID? Olha, não conheço esse cara, não. Você faz uma vinheta agora dizendo o seguinte: sou João Nassif e curto o programa do Avesso. Presta atenção, né, meu? Tá. E tem que ser ao vivo, né? Tem que ser ao vivo pra ficar E bonito. tem que parecer que é verdade. Pra não Tem que parecer errar. que você gosta do programa, vai. Jura por Deus? Como é que tá? Sem trilha? Você vai tirar a trilha, Max? Então faz aí, Bigodão, vai lá. Quem sabe Vai. faz ao vivo, ó. Ah, pô, Bigodão Nassif, presta atenção, né, meu? Rapaz, eu curto por demais o programa do Avesso. Tem como botar no meu Facebook esse programa aqui ou não? Vamos dar jeito. Deixa só isso aí, tá bom demais. Valeu, até amanhã no Avesso.